E o São Paulo vai se tornar SAF? Trago para vocês novidades sobre essa história e tudo sobre o clássico contra o Palmeiras. Eu sou o Léo Lemos. Quer ficar bem informado? Fique aqui comigo, que vou te falar tudo sobre o dia a dia do nosso tricolor. Antes de mais nada, já vai se inscrevendo aí, ative essas notificações para poder dar aquela fortalecida em nosso canal. E para começar, eu queria falar aqui com vocês sobre essa história do São Paulo virar SAF, se não vai virar, quem é a favor, quem é contra, porque nessa semana a empresa de consultoria que ficou responsável por aquele estudo do valor do clube, o Valuation, que é quando uma empresa especializada ela vai lá e vê quanto que uma empresa vale. Ela entregou esse estudo feito ao São Paulo e ele será apresentado ao nosso conselho. Esse, na teoria, seria o primeiro passo para que o São Paulo se torne uma SAF. O maior empecilho que eu vejo que para que o São Paulo se torne realmente uma SAF é que tem muitas pessoas lá dentro que não têm o mínimo interesse no futebol do São Paulo. Porque esses conselheiros que lá estão, eles foram escolhidos por sócios do clube, sócios daquela parte social do clube. E na sua maioria nem torcedores do São Paulo são. Ou seja, dificilmente um daqueles conselheiros que lá estão, eles vão querer o bem do futebol do São Paulo. Inclusive falaram que o Grupo City chegou até a cogitar uma proposta de 1 bilhão antes de fechar com o Bahia, né? O Grupo City fechou com o Bahia, antes disso ele cogitou tanto o São Paulo como o Atlético Mineiro para poder ser adquirida essa SAF. Só que essa notícia já foi até desmentida pelo Casares. O Casares ele tem ligações com diretores do Grupo City, mas ele já desmentiu e também não faz o menor sentido. Como que o São Paulo, um clube que fatura 500 milhões de reais por ano, seria negociado por 1 bilhão? Parece que o prazo que eles queriam era de 15 anos, 1 bilhão por 15 anos de concessão do clube. O São Paulo, por sua vez, continua mantendo bom relacionamento com empresários fortes, principalmente lá na Inglaterra. E com certeza, se essa ideia do São Paulo de SAF realmente sair do papel, interessados em nosso clube não vão faltar. Agora voltando ao futebol, o São Paulo conseguiu um grande resultado neste domingo contra o Palmeiras. Não falo nem pelo empate, né, mas falo pelas condições do jogo, né? O que foi tudo apresentado, no final das contas o empate foi um bom resultado para o nosso clube. Esse aí é o São Paulo, né? O São Paulo ele oscila demais. Ele é o time que empata com lanterna, ele perde para o Botafogo, faz uma péssima partida, aí chega lá, fora de casa, todo mundo apostando numa vitória, e numa vitória boa, uma vitória cachapante do Palmeiras. A gente joga melhor que os donos da casa, porque foi isso que aconteceu no primeiro tempo. A gente estava se portando melhor que eles e as melhores chances eram nossas. E se não fosse aquela expulsão do Ferrarese, a gente poderia sim ter saído de lá com uma vitória. O Rogério, ele dessa vez escalou a equipe com uma linha de 3 zagueiros, como foi noticiado no final da semana passada. O Alisson teve um desconforto na coxa, então não teria condições. Então o Rogério aproveitou e mudou o esquema da equipe para uma linha de 3 zagueiros. E aí o Luizão formou o trio de zaga ao lado de Miranda e Ferrarese. E o que jogou bola o Luizão? Rapaz, ele praticamente não perdeu nenhum duelo por cima. É uma pena que não irá renovar com o São Paulo, né? Inclusive o Rogério falou que isso aí não é questão dele, é questão de empresários. Porque com certeza se o Luizão continuasse no clube, ele ia ajudar a gente demais na próxima temporada. Com certeza seria titular, porque o Léo está de saída. E sem contar no que o clube iria arrecadar numa futura venda. No início do jogo, o Palmeiras tentou aquela pressão, que é normal deles. Sobe a marcação, sobe as linhas. E aí, principalmente aquelas bolas aéreas, porque o Palmeiras é o time das bolas aéreas do campeonato. É um time muito bem treinado para fazer essa pressão, principalmente quando joga em casa, e começar a alçar bolas na área. Mas nosso trio defensivo, ele estava se mostrando muito seguro. 3 zagueiros de origem, né? Que a gente às vezes pede, porque o Léo era lateral, o Diego Costa era um volante, o Rafinha, que joga às vezes de zagueiro, é um lateral. Então, pela primeira vez a gente jogou realmente com 3 zagueiros de ofício. Só que a gente conseguia ainda ter uma boa saída de bola. E antes dos 15 minutos do primeiro tempo, a gente já tinha criado 2 grandes chances. A primeira foi aquela com o Reinaldo, em que o Igor Vinícius dá uma boa arrancada pela direita e deixa o Reinaldo em condições de chute. Felizmente a bola sai ao lado do gol.
e a segunda com o Luciano, que fez uma tabela ali com o Patrick e chutou para fora. Ou seja, o Rogério escalou a equipe com três zagueiros, a gente deu muita liberdade para os laterais, principalmente o Igor Vinícius, que é mais rápido que o Reinaldo. Como a gente não tem jogadores rápidos na frente, a gente conseguia fazer essa saída de trás com nossos dois alas. A gente ainda chegou a perder mais um gol no primeiro tempo. O Miranda, mais uma vez, dessa vez é de cabeça, é uma jogada mais rápida, mais difícil. Mas é impressionante como o São Paulo consegue perder gols. Mais uma vez, eram gols que poderiam ter feito a diferença ali. O São Paulo podia muito bem ter saído derrotado, justamente por não fazer os gols na hora que precisa. O Palmeiras chegava muito pouco, ele teve uma finalização que passou rente ao gol do Felipe Alves. Felipe Alves praticamente até o lance da expulsão não tinha trabalhado. Aí teve o lance que mudou a partida, né? Um escanteio pra gente, a bola já estava sendo cruzada, o Ferrarese se enrosca lá com o Danilo e aí deixa o braço. Mas aí o cara não pode, né? Foi expulso direto. O juiz viu no momento, mas mesmo se o juiz não veio, vai chamar o juiz. Então o venezuelano foi muito infeliz e complicou uma partida que até o momento a gente estava muito seguro. Após isso aí o Palmeiras teve mais uma chance, uma boa defesa do Felipe Alves. Na volta do intervalo o Rogério teve que reorganizar a nossa equipe. Sobrou mais uma vez para o Luciano, que na minha opinião era um dos melhores da partida. Mas o Rogério não tinha o que fazer. Tira o Luciano, coloca o Galopo, faz 2 linhas de 4 e a gente continuou se defendendo bem. Miranda sentiu uma dor no joelho, pediu alteração e aí acabou que o Beraldo teve que entrar no seu lugar. A partir daí o jogo foi de ataque contra defesa. O Felipe Alves pegou essa bola no final do primeiro tempo, a queima-roupa, uma grande defesa, e ainda teve aquela finalização lá, rasteira no cantinho. E detalhe, no início da jogada o Dudu deixou o braço no Igor Vinícius, nem falta o juiz deu, o VAR não chama, lance semelhança ao do Ferrarese, infelizmente não foi o mesmo critério. Aí na cobrança desse escanteio, o Calera, eu não sei o que o Calera estava fazendo com a mão lá pra cima, parecia um jogador de vôlei, a bola desvia nos dedos dele, tanto que botaram a lupa lá, parecia um lance de vôlei mesmo, para ver se a bola tinha desviado. Aí o VAR vai e chama o juiz, que o juiz não viu no momento, e aí não tem dúvidas, né? Pênalti, realmente pênalti bem marcado, e na cobrança o Felipe Alves consegue fazer mais uma grande defesa. Impressionante como o Palmeiras tem dificuldade para fazer gols de pênalti no nosso São Paulo. Ainda teve mais uma falta, bem batida pelo Scarpa, que aí o Felipe Alves foi lá e pegou. E aí praticamente a partir dali ele já se tornou o nome do jogo, né? Com ao menos ali, se você fizer as contas, foram ao menos 4 defesas difíceis e ainda teve a defesa do pênalti. Ainda teve tempo do juiz expulsar mais um jogador nosso. O Beraldo ele perde a disputa de bola com o Hendrick, que ia sair cara a cara com o Felipe Alves, ele não teve o que fazer, teve que matar a jogada. Engraçado foi que depois do lance ele ficou lá dizendo, não, tô aqui, não aconteceu nada. E aí os jogadores do Palmeiras tiveram que dedurar ele para ele sair de campo. Aí a gente jogou os últimos minutos com 9 em campo. Aí o jogo já muito difícil com 10, a gente ainda ficou o final ali com 9. E para completar, o juiz ainda deu 10 minutos, depois deu 11, depois deu 12 minutos. Assim, não tem a mínima justificativa por que ele deu tantos minutos de acréscimo. Mas mesmo assim nada adiantou. São Paulo conseguiu se defender. O São Paulo mais uma vez teve muita vontade, muito brio. E a gente conseguiu voltar lá com esse ponto que no final do campeonato pode fazer a diferença. Para quem sabe uma possível classificação para a Libertadores do ano que vem. A gente reclama muito, principalmente depois daquela partida lá contra o Del Valle. A gente fala muito que faltou vontade, que faltou brio para os nossos jogadores, que eles pipocaram. Mas, assim, realmente o nosso time ele é muito competitivo. A gente compete bastante, só porque tecnicamente a gente é bem limitado. Pode ver que todo jogo a gente briga, só porque tem partidas que nem sempre só a vontade vai prevalecer. E contra o Del Valle, realmente a gente perdeu na bola, né? Se a gente colocar a cabeça no lugar ali, parar e pensar, a gente perdeu na bola. Porque se um daqueles lances lá do Caleri, ele consegue converter o gol, a história do jogo seria totalmente diferente. Voltando aqui pro jogo do Palmeiras, mais uma vez os caras se entregaram ao máximo e hoje realmente eles merecem os elogios. Eu não falo nem pelo empate, né? Porque a gente empatar com o Palmeiras, isso aí não é grande feito. Mas eu falo pela atitude, pela briga, pela entrega, porque eles deixaram tudo dentro de campo.
Agora o São Paulo ocupa a 11ª posição com 41 pontos. E com a derrota do América, a gente no momento conseguiu cortar para 4 pontos a diferença para o 8º colocado. Sendo que na próxima quinta-feira a gente joga aquela partida que foi adiada por causa da final. A gente joga contra o Coritiba no Morumbi, podendo ficar apenas um ponto do G8. Bom, galera, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da expulsão do Ferrarese. Quero saber a opinião de vocês, hein? Se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem um like, ativem essas notificações para poder receber diariamente todas as notícias do amado clube brasileiro. Avante, meu tricolor!